Bom, dizem por aí que avós e tios são para estragar a criança. O que vocês acham sobre isso? Bom, meu nome é Claudeci, bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero te provocar mais uma vez nesse assunto. É muito comum nós ouvirmos por aí que a função de avós e a função de tios literalmente é estragar os sobrinhos e os netos. Bom, eu acho que não é bem assim. Será que você concorda com essa visão? Essa semana minha esposa e eu tivemos uma experiência na pediatra onde nós vimos uma criança com um comportamento um pouquinho fora da curva e fomos ver que este era então criado pelo avô e pela avó. E numa conversa com o senhor ele confirmou, nós deixamos ele fazer de tudo, nós estragamos o nosso neto. Quando a gente conversa com alguns avós, eles afirmam piamente que a função deles é estragar o neto. E mesmo se diz dos tios. Mas eu vou direcionar aqui apenas para os avós. Eu sei que muitos pais têm, inevitavelmente, a necessidade de trabalharem e deixar a criança com os avós. Mas isso existe um ponto positivo e também, vamos dizer, positivo / perigoso. Por quê? Porque a criação do avô, e muitos psicólogos vão dizer isso, às vezes eles criam um neto tentando recompensar a criação falha que teve com o pai ou com a mãe, ou seja, com seus próprios filhos. Então eles tentam fazer aquela famosa frase, vou dar ao meu neto o que eu não dei para o meu filho, vou fazer com o meu neto o que eu não fiz com o meu filho. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque esta criança volta para casa no final do dia e quem lida com aquela birra, com aquela pirraça, com aquela permissividade toda, é o pai, é a mãe. Lá em casa, nós já, desde o primeiro filho, Noah, com 7, nós já cortamos esse tipo de situação. Quando o avô, quando a avó tenta proteger demais o neto e corta a autoridade dos pais, é prejudicial tanto para o pai, a relação com o avô, a relação com o pai, tanto com o pai para o filho, a relação de pai para filho. Essa relação, ela se torna um pouco difícil quando o pai diz que a criança não pode comer doce antes do almoço e o avô diz, não tem problema, come, se você não contar, eu não conto. Quando o pai fala que o filho tem que ler e o avô diz, besteira, você tem que brincar, isso tudo vai complicando a educação por parte dos pais. Como eu disse bem no início, quando nós tivemos o Noah, nós já cortamos esse tipo de situação bem no início, porque nós já tínhamos a visão de que o avô, ele não deve estragar de forma, um ditado popular, né? Entenda bem, estragar numa forma de dizer, mas o avô e os tios não devem de forma nenhuma sobrepor, atrapalhar a criação, a ordem, a instrução que é dada pelo pai e pela mãe. Vovô querido, é muito bom ter a presença sua na vida do seu neto, mas em momento algum entenda que você é pai dele. Momento algum você deve tirar a autoridade do seu filho ou da sua filha, do pai e da mãe daquela criança. Vovô e vovó, é lindo com que vocês participem da vida dos seus netos, mas por favor, deixem os seus filhos criá-los. Claro, eu sei que existem situações adversas em que o pai e a mãe não têm um pingo de juízo para cuidar de uma criança. A minha sobrinha, ela foi criada pelo meu pai e pela minha mãe, ou seja, pelos avós, e teve uma criação maravilhosa. Diga-se de passagem, o meu pai sempre foi um pai muito justo com a gente, muito rígido com a gente. Inclusive, quando eu era criança, por exemplo, ele não deixava com que, quando terminasse o colégio, eu ficasse na praça conversando com os amigos. Ele sempre falava, meu filho, terminou o colégio? Vai para casa. Mas por que, pai? Não, porque eu não quero filho meu, entre aspas, vagabundando para a rua fora. Ele sempre prezou muito por uma educação de honestidade e tudo mais. Ele sempre passou para mim muitos valores. E esses mesmos valores eu vi sendo empregado na minha sobrinha. Hoje ela é casada, trabalha, um casamento muito bom, tem o objetivo de ter filhos no futuro, então ela tem uma criação bacana. Mas eu sei que existem muitos e muitos casos que os avós colocam o neto, a neta, dentro de uma bolha para protegê-los de serem educados devidamente pelos pais. Não faça isso, porque quando esse adolescente
essa criança hoje se tornar um adolescente, se tornar um adulto, ninguém vai perguntar, essa criança não tem avô? Não, vai perguntar, essa criança, esse jovem, essa pessoa, não tem um pai, não tem uma mãe para educá-lo? Então, quando você protege demais o seu neto e atrapalha a criação dele, você simplesmente está criando uma situação muito, mas muito complicada para os seus filhos. Não permita com que isso aconteça. Claro, você é mais velho, você é mais experiente, oriente os seus filhos. Meu filho, isso aqui está errado. Ou isso está demais. Você exagerou aqui. Mas não tire a autoridade dos seus filhos sobre os seus netos. Lembre-se, são os seus netos, não são seus filhos. Bom, o vídeo de hoje é pequenininho, mas a ideia aqui é provocar um pouquinho você, vovô e vovó. Ah, mas eu também não posso deixar de falar com os pais. Querido papai e mamãe, se você deixa o teu filho com o teu pai, com tua mãe para criá-los, você está abrindo mão da criação, sim. Agora, se você quer cobrá-los, que a sua criação seja lá devidamente imposta, por que você não começa então a pagá-los? Tem alguns psicólogos que até orientam a fazer isso. Quer cobrar do vovô e da vovó que tudo que você quer que o seu filho aprenda da forma que você acha que é certo, por que você não paga eles então? Porque o seu pai e a sua mãe estão fazendo para você um favor. Sei que você precisa trabalhar, mas independente do trabalho, a criação do seu filho continua sendo sua responsabilidade. Talvez alguns não vão concordar. Tudo bem, faz parte do processo. Mas entenda, a criação sempre será responsabilidade sua. Quando ele crescer, como eu disse, alguém vai dizer, esse rapaz aí sem educação não teve pai ou mãe? Ninguém vai perguntar se teve avós. No mais, um abraço. Ah, se você não é inscrito, se inscreve, curta e compartilhe. Comenta aí o que você acha. No mais, até a próxima sexta.